Olá, sejam muito bem-vindos ao Floresci Podcast. Eu sou a Raíza. E eu sou a Morgana, e agora estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a Michellen. Se apresenta pra gente, Michellen. Fala quem é você. Olá, muito bom dia. Quero primeiramente agradecer a Morgana e a Raíza por poder participar dessa mesa do Floresci Podcast. Nosso principal convidado é o nosso Jesus, né? Então, como que elas já falaram, me chamo Michellen, tenho 38 anos, sou mãe de duas preciosidades, Davi e Jonathan, casada com Leonardo. E aí, estou aqui convidada para poder participar e falar um pouquinho da minha história. E eu passo para elas, né, para poder dar continuidade a esse momento de mesa. Ah, Michellen, a honra é nossa. O convite não foi nosso, o convite foi do Senhor. E a gente está aqui para te ouvir. então fala pra gente como começou sua caminhada com Deus, como foi sua primeira experiência com o Senhor que te marcou, algo assim, como foi o início da sua caminhada com Ele? Então, eu não nasci em um berço evangélico, mas eu tinha uma avó, né, que criou a minha mãe, onde ela apresentava Jesus pra gente e eu sentia o meu coração queimar, arder por ele para poder me aproximar mais dele. E aí, a primeira vez que eu tive uma aproximação ainda maior foi na praça, né, ali Santos Dumont, onde tinha um grupo de jovens, né, da igreja, apresentando e falando de Jesus, e ali eu comecei, né, a me aproximar, a caminhar, e aí eu fui aprofundando ainda mais, e aí quando me casei, né, a experiência foi aumentando com Jesus, e hoje eu vejo o quanto, né, que eu me achava tão improvável e o Senhor me escolher para sentar à mesa e me tornar filha. E tornar filha de Jesus é algo muito valioso. E experiências sobrenaturais tenho vivido, né? Muitas marcaram a minha vida. E para poder parar aqui, para poder contar de todas não vai dar, né? Mas vou falar de uma experiência. Foi quando eu gerei meu segundo filho e perto do parto, Jonathan morreu no meu ventre. E aí Jesus comigo ali naquela sala de parto me deu a mensagem de Ezequiel 37, onde ele falava para eu profetizar, né, profetizar sobre o vale de ossos secos. E aí foi uma experiência muito sobrenatural com o Senhor, aonde eu vi o batimento do meu filho chegando a zero, e ali quando as lágrimas eram derramadas, o Senhor ministrava o meu coração e eu sentia o poder e realmente aquele lugar sendo tomado pelo Espírito. E era uma cena como que a gente via apenas em filmes e novelas e eu estava vivenciando ali, real. E aí eu olhei para aquele aparelho, eu vi o batimento do meu filho voltando a 140 e eu pude vivenciar essa experiência com o Senhor. Experiência única, né, que marcou a minha vida, marcou a minha casa. E eu posso dizer que eu tenho 2 filhos, 2 nações aonde eu vou enviar para poder dar o cumprimento da promessa que o Senhor tem liberado sobre a minha casa. E, Michellen, como que foi sua gestação? Foi só nesse momento que você teve problema? Conta um pouquinho pra gente de como foi todo o período gestacional até você chegar nesse momento aí com Jesus. Então, ah, eu vivi experiências como na primeira gestação, como na segunda, mas desde quando eu decidi gerar o Jonathan, na verdade, foi num culto aonde nós se encontrávamos com mulheres, com mães, que a gente fazia da escola do meu filho mais velho. Em outubro, né, a gente se reunia ali para poder clamar ao Senhor, falar um pouquinho de Jesus. E aí tinha uma das mães dando testemunha onde ela queria gerar, né. E eu confesso que o meu sonho sempre foi ter 2 filhos, mas aonde chegou uma fase da minha vida que o medo veio me tomando, e eu comecei a abortar as promessas do Senhor sobre a minha vida. E naquele momento ali, a gente louvando, ministrando, o Senhor falou muito forte ao meu coração: "Tu tá ouvindo esse testemunho que uma das mães estava dando? Ela tá desejando gerar, e você tá abrindo as minhas promessas, mão das minhas promessas sobre a tua vida".
E para mim ouvir aquilo ali veio de confronto, de um constranger muito grande do espírito, e eu comecei ali pedir perdão ao Senhor por eu estar abrindo mão, né, por conta da vaidade, por conta dos medos, por conta das minhas vontades, meus desejos. Porque por eu olhar o meu filho mais velho, ele tá com 7 anos, eu falei: "Agora eu posso continuar a minha vida, poder fazer um curso, fazer uma faculdade, me cuidar como mulher". Só que muitas das vezes esses pensamentos são mentirosos e nos rouba, né, de viver uma totalidade da promessa do Senhor. E aí o espírito me constranger, eu pedi perdão ao Senhor, e aí começou, né, a caminhada dessa experiência, aonde eu comecei em dezembro passar muito mal, me ver realmente como eu tivesse com uma crise mesmo de depressão. E ali aquilo começou a me confrontar de uma forma, e eu tentando entender o motivo daquilo. E na minha mente vinha, né, como eu perdi a minha mãe em dezembro, ia fazer 1 ano. E aí eu falei: "Será que eu tô sentindo tudo isso por conta do emocional? Porque vai fazer 1 ano que eu perdi minha mãe, ainda tô enlutada". E aí eu decidi, já estava já para poder fazer exames, né, acompanhamento com a endócrino. E aí eu fiz os exames, levei para ela, e aí foi quando eu descobri que eu estava com hipotireoidismo, e ela falou para mim, "Você sabe que é impossível, cientificamente, na medicina, você gerar agora". E aquilo para mim foi muito forte, porque eu já tinha ouvido do Senhor falando que eu estava abortando as promessas dele. E ali aquilo me veio de uma tal forma, aonde me atravessou, e eu falei assim: "Mas para Deus nada é impossível". Eu sirvo a um Deus que ele pode fazer e mudar qualquer cenário. E ela falou: "Sim, eu acredito também, mas eu preciso te passar, porque se você gera e você perde, você pode dizer que eu não te informei como profissional". E a gente sabe como nós humanos, às vezes a gente procura realmente um culpado quando a gente passa algumas situações e circunstância. E ali para mim foi começando, né, eu viver o milagre. E eu não aceitei aquele diagnóstico, né, aquilo começou a me confrontar de uma tal forma, e eu falar para o Senhor: "Senhor, me perdoa, se o Senhor viu graça em mim ainda, me permita gerar novamente, eu quero poder viver as tuas promessas, eu quero poder dar continuidade ao que o Senhor acreditou sobre a minha vida". E aí me deu uma curiosidade de eu pegar meus exames, tentar me passar como médica, mesmo sem conhecimento nenhum. E aí quando eu olhei para aquele exame, eu vi uma informação assim, porcentagem de tal a tal, suspeita de gestação, de gravidez, e eu falei assim: "Senhor, será?". E aí eu decidi, fui me arrastando, porque eu estava passando muito mal, até um laboratório para poder fazer o exame. E à tarde, quando eu peguei aquele exame, foi muito confuso, porque o do meu primeiro filho foi a porcentagem de hormônio, então era mais fácil para poder entender o positivo e negativo. O laboratório que eu fiz da segunda gestação foi totalmente diferente. E ficava assim, positivo e negativo. Eu entrei em contato com o laboratório e perguntei: "Preciosa, será que você pode me informar o que está acontecendo aqui nesse resultado?". E quando ela falou assim: "Eu quero te parabenizar porque você vai ser mãe". Eu queria fazer surpresa para o meu filho, para o meu esposo, mas eu não consegui, porque ao levar a eles o resultado, a minha atitude foi me lançar no chão do meu quintal, olhar para o céu e falar assim: "Senhor, muito obrigado, porque mais uma vez o Senhor viu graça em mim", e poder gerar novamente. E tá aí o Jonathan com 2 anos, com saúde, onde foi esse desejo começou a nascer no coração do meu filho Davi. Ele pediu um irmão e ele dizia: "Eu quero um irmão", e o nome dele vai ser Jonathan. E quando eu engravidei, eu falava pra ele: "Filho, você sabe que pode vir uma menina". E ele falava: "Mas eu pedi ao Senhor um irmão". E quando eu descobri que eu estava gerando mais um menino, né, eu pude ver a oração de uma criança, como ela tem muito efeito, porque ela é pura, ela é sincera. E o Senhor nos fala que nós precisamos ter um coração como o de uma criança, né. E aí eu entendo essa pureza. E foi uma experiência, e aí começou tudo, né, aonde começou
os processos, fazer o pré-natal, acompanhar, aonde minha gestação foi muito desafiadora do início ao fim. Não foi uma gestação, assim, tão tranquila, aonde eu comecei a aproveitar um pouquinho com meus 6 meses, a curtir a gravidez, a poder comprar as coisas como mãe, né, como desejando aquilo ali. E um processo que, como eu contei, né, de eu ver ele ali morrendo em meu ventre, depois ele nascer, e eu vejo que o Jonathan, ele veio para poder me libertar de mim mesma. Hoje eu tô cursando uma faculdade, porque eles me impulsionam a seguir abaixo do Senhor. E eu entendo o quanto a maternidade, o gerar, tem me feito cada dia mais um ser humano melhor, um ser humano diferente, aonde eu tenho me descoberto também como filha, filha amada, né? Tenho me visto como mulher, como o Senhor me fez. E para mim tem sido algo muito grandioso e muito, ao mesmo tempo, constrangedor. E também me sinto honrada por poder ter 2 preciosidades, aonde me impulsiona a cada dia ser um ser humano melhor. É muito lindo, né, porque quando a gente olha para o Senhor, a gente vê o quanto que ele é fiel a nós, apesar de nós, né. Então ele tinha uma promessa para sua vida, independente daquilo que você estava pensando, né, porque humanamente falando, é difícil mesmo a gente olhar para nossa realidade, encarar algo e: "Não, Senhor", às vezes a gente quer desistir, às vezes é da nossa carne, né. Mas é muito lindo a gente ver que a gente serve um Deus que é apesar de nós. A promessa dele vai se cumprir e tem se cumprido dia após dia na sua vida, né. A gente tem a honra de te conhecer de perto, ver o quanto que, a sua influência como mãe, isso impacta a gente, né, que tá sempre pertinho, sempre muito próximo de você. E qual foi a sua virada de chave? Quando você ainda estava gerando o seu segundo filho, quando você falou, né, que até que você começou a curtir a gravidez, né, depois de 6 meses. Acredito também que foi uma gravidez que foi um pouco complicada, né, foi e qual foi, assim, a sua virada de chave, assim, coisas que Deus ministrou no seu coração durante esse tempo da espera? Porque é um tempo da espera de uma promessa, né. E qual foi a sua virada de chave, uma experiência, assim, que te marcou nesse período? Uma experiência que me marcou foi quando eu peguei o resultado, e eu pude ver que independente das minhas escolhas erradas, independente de eu estar ali abrindo mão de algo para poder viver uma vaidade, né, porque é uma vaidade quando a gente não permite viver os sonhos e projetos do Senhor. E aí, quando eu me joguei no chão, eu olhei para o céu e eu falei assim: "Senhor, tu viu graça em mim", né. Eu lembrei de Isabel, que desejava gerar, e ela não impedia nenhum momento de viver aquela promessa, ela não murmurava, e ela continuava servindo com amor. E eu pude ver que eu precisava, assim, independente da circunstância, eu servir com amor, eu fazer por amor a Jesus. Porque assim como ele se entregou naquela cruz por amor, uma decisão, eu precisava também dar continuidade a isso, né, de alguma forma com a minha vida. E hoje eu tento andar em obediência, não vou falar que é fácil, é desafiador. Todos os dias pensamentos, a vontade de desistir, assim como vocês falaram, vem. Mas eu entendo que o Senhor me escolheu, né, o Senhor me escolheu e é uma honra poder ser escolhida por Jesus, né, porque às vezes a gente acha assim: "Eu escolhi caminhar com Jesus", não, o Senhor nos É. escolhe e é muito precioso isso, é muito precioso poder ser escolhida por Jesus. É uma honra mesmo, né. É uma honra. Em algum momento, quando você estava nesse período de resultado de hipotireoidismo, quando você viu seu filho sem batimentos dentro do seu ventre, você fraquejou em algum momento? Como foi pra você essa experiência? Então, se eu falar que os pensamentos tentaram vir para tentar mais uma vez me tirar do propósito, mas a minha alma e o meu espírito permanecia firme, porque eu sabia quem me prometeu.
E quem me prometeu, ele é fiel para cumprir, independente das minhas falhas. E aí eu pude viver, né, realmente, em meio ao vale de ossos secos, eu poder olhar para Jesus e ver que ele estava comigo. Assim como esteve com Ezequiel naquele vale. Ele não abandonou, ele não nos abandona em meio ao vale. Nós sim, muitas das vezes abandonamos Jesus, mas Jesus não. Ele anseia estar conosco, sabe? Segurando a nossa mão, independente do cenário e circunstância, para poder mostrar pra gente o quanto ele nos ama, né? E a maior prova disso foi a cruz. E poder andar com Jesus e minha fé ser gerada ali, foi algo assim muito precioso, porque assim como ele falou para Ezequiel: "Pode esses ossos ter vida? Pode um batimento chegar a zero e ter vida novamente?" Os olhos humano para a medicina, às vezes não. Mas quando nós conhecemos Jesus e sabemos quem ele é, nós sabemos que ele pode todo o impossível. Ele pode todas as coisas. E aí eu estava firmada com a minha fé, meus olhos firmados a ele, sabendo que quem me prometeu era fiel para cumprir e chegar até o final. Michelle, muito lindo, porque às vezes a gente passa por umas situações e a gente logo fraqueja. E você estava ali passando por tudo isso e lembrou de quem te prometeu. Lembrou que quem prometeu faz cumprir, né? Não é só uma promessa, ele não ia te prometer pra deixar você perder. Então, algum conselho que você deixa para as pessoas não esmurecer nesse momento, porque é muito fácil a gente olhar para esse cenário e simplesmente desistir. Você não, você foi firme. Então a gente queria te convidar a deixar um conselho para alguém que esteja passando por algo parecido, para alguém que esteja passando pela mesma coisa, porque a gente sabe que não é fácil. Mas às vezes uma palavra, um testemunho como o seu, faz a pessoa voltar a se firmar. Então você pode deixar algum conselho? Você tem algum conselho pra deixar? O que eu tenho para deixar é independente da circunstância e cenário que você esteja vivendo, independente se for uma experiência, né, ao gerar, porque independente do que seja, nós geramos todos os dias uma promessa. Seja ver um filho, né, mas também seja algo que o Senhor sonhou no coração dele e entregou para nós, também é um gerar, né, um sonho também é gerar. Então que você possa focar, olhar para o alto, porque o nosso socorro vem de lá, vem do alto, vem do Senhor. Que a tua fé possa, independente da espera que você esteja vivendo, que você possa firmar a sua fé, independente se ela esteja do tamanho de um grão de mostarda. Não importa, que você possa regar essa fé, regar com amor, regar com confiança, regar entendendo que quem te prometeu é fiel para cumprir. Amém. E hoje a Michellen, depois do segundo filho, porque falam, né, que uma gestação não é parecida com a outra, são 2 experiências completamente diferentes. E como é que foi pra você essa diferença da primeira gestação pra segunda gestação? E hoje quem é a Michellen diante do cenário que você vive? Se a Michellen da primeira gestação imaginaria estar sendo a Michellen dessa segunda gestação, né, agora já com as suas 2 promessas já aqui, né. E como foi isso para você? Então, a minha primeira gestação foi algo muito planejado, muito desejado, né, o primeiro filho. E foi algo que foi tudo programado. Eu, antes de 6 meses, estava com a bolsa da maternidade pronta, a experiência totalmente diferente. Sim, E aí, eu pude viver aquilo ali, aquela maternidade da forma tão, assim, romântica, né, porque muitas sim. das vezes eu carreguei a maternidade como romântica. E depois eu pude ver que ela não é tão romântica assim. Ela é promessa, ela é linda, mas ela tem seus desafios. E aí, eu olhar e ver, eu era muito jovem ainda, não tinha uma maturidade que hoje eu adquiri, mas eu adquiri com os processos, porque os processos que nos faz crescer. E foi totalmente, assim, diferente. Aonde também vivi desafios, né, porque mãe pela primeira vez, né, eu queria estar ali, cuidando, protegendo, e muitas das vezes nós como mãe, a gente também coloca nossos traumas sobre nossos filhos,
E na primeira gestação aconteceu isso. Eu embuti meus medos, meus traumas, né, sobre o meu filho. Porque eu vou abrir aqui para vocês algo que eu vivenciei na minha adolescência, aonde eu fui abusada. E aí algo me gerou medo, me gerou muitas coisas, muitas marcas. E meu maior medo era meu filho passar por tudo isso novamente. Então eu, como mãe, queria de alguma forma protegê-lo. De todas as maneiras, se eu pudesse botar ele dentro de uma redoma, eu botaria. Só que hoje eu vejo que o nosso papel maior é a conscientização. Quando a gente vai conscientizar nossos filhos, eu acho que a proteção é bem, ela acaba sendo uma blindagem melhor e mais segura. Não estou dizendo aqui que não possam nossos filhos passar por desafio, porque eles vão passar. Mas quando a gente conscientiza, a gente ensina, eu acho que é algo muito mais valioso que eles vão levar para a vida do que eu querer jogar sobre ele todos os meus traumas, meus medos, minhas inseguranças, e aonde eu não vou fazer dele um homem forte, uma mulher forte. Pelo contrário, eles vão ficar de uma forma muito debilitada, né. E aí eu pude aprender, né, errando, e o Senhor me permitindo refazer caminhos e acertar, né. E hoje, quando eu tive o segundo, eu falo que o Davi veio para poder me abrir a madre, me abrir a maternidade, me ensinar de uma forma que eu era imperfeita, que eu podia errar sim, acertar, me mostrar alguns caminhos para quando o Jonathan chegasse eu pudesse fazer diferente. E foi o que eu ouvi do Senhor: "Tô eu te entregando novamente um outro menino, para que você viva o novo. Mas para você viver o novo, você precisa fazer diferente". E eu vi Deus me dando uma nova oportunidade de poder refazer, né, o que eu fiz de errado, aonde eu errei com o Davi, eu poder começar a acertar e refazer caminho com ele também, fazer diferente, né, mostrar para ele que nós passamos por situações, por marcas, mas que isso não nos faz, que nós não somos a nossa marca, nós não somos os nossos traumas, nós não somos as nossas falhas, nós somos o que o Senhor diz que nós somos, e que nós possamos focar nisso. Eu vejo essa geração de mães de hoje muito assim, né, a gente tá percebendo muito os nossos traumas, então a gente tá conseguindo, eu digo a geração em geral mesmo, deixar os traumas que a gente viveu pra trás pra gente criar uma nova geração diferenciada. Eu digo isso porque eu também sou mãe. Eu também tenho o meu primeiro filho e eu também sou assim. Eu tento criar ele dentro de uma bolha. Mas é por isso, porque a gente viveu traumas e a gente entende que a gente não pode passar esses traumas pra próxima geração. E olha que lindo, o Senhor te deu outra oportunidade de ter outro filho para você não fazer a mesma coisa que você fez com o primeiro. É claro, a gente tem que cuidar para ele não ter os mesmos traumas, mas é de uma forma diferenciada, tem que ser de uma forma leve, porque eu imagino que para você o primeiro filho não tenha sido de uma forma leve. E quando a gente fica muito assim, querendo criar eles numa bolha, não é fácil, a maternidade já não é fácil. E a gente ainda querer proteger eles de todos os lados, é muito difícil. Que bom que você conseguiu entender e que bom que você tá fazendo diferente com seu filho. Você consegue, dizer pra gente o que você fazia de errado, né, entre aspas, com o Davi e o que você tá conseguindo fazer diferente com o Jonathan? Então, como eu disse, né, com o Davi eu tive uma super proteção, não deixava ele ser criança, muitas das vezes, né. O cair e o levantar faz parte, né, da nossa vida, e da infância principalmente. E hoje eu vejo que ele conseguiu se fazer, eu dou graças a Deus por ter conseguido, mesmo em meio ao erro, né, fazer ele hoje ser uma criança forte, né, emocionalmente. E com o Jonathan hoje, por eu não deixar o Davi muitas vezes ser criança, hoje eu deixo o Jonathan cair e levantar sozinho, olhar e ver que faz parte, né, que vai seguir a vida, né, que ele consegue, que ele é capaz e que os obstáculos não podem, impedir, né. Então quando a gente começa a passar isso já na infância, quando eles crescerem, eles vão ver que os obstáculos vão vir, mas que eles são capazes em Deus de continuar, né, a trajetória deles de vida.
Ai, que lindo, Michelle, porque isso é tão importante se a gente parar pra pensar. Muito. Se sujar é coisa de criança, gente. Cair e levantar, como você disse, é coisa de criança. Se machucar é normal. É engraçado que toda vez que o meu filho se machuca, eu canto aquela musiquinha pra ele assim, porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Aí um dia eu caí. Aí ele falou, e eu fiquei toda ralada, caí feio. Aí ele falou pra mim, mamãe, um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Então, esses ensinamentos, por menores que eles sejam e por mais novos que as crianças sejam, eles entendem. E olha que importante, você percebeu que você estava fazendo isso com seu filho mais velho e você fez totalmente diferente com o Jonathan, né. Muito lindo. E a gente precisa entender que o nosso Deus é pai, né, e ele tá aqui pra nos ensinar. E é claro que a gente tá muito longe, né, de ser perfeito como o Senhor é nas nossas vidas, mas ele deixa esse modelo pra gente seguir, né, pra gente, buscar, porque eu acredito que aqui nessa mesa, né, a gente tem algo em comum, a gente quer ser parecida com Jesus todos os dias e a gente tem se esforçado pra isso, né. E o que que hoje, assim, a Michellen como mãe, tá graduando, né, tá fazendo faculdade agora, como esposa. Hoje, como tem sido também a sua caminhada diante da sua realidade, né, do seu dia a dia? Como é, assim, a sua busca também pelo Senhor, das experiências? Conta um pouquinho pra gente das suas experiências com o Senhor, né, aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Pode deixar Deus te usar aí. Então, muitas das vezes eu entrei em crise, porque eu achava que estar com Jesus era estar trancada apenas num quarto, né, lendo a tua palavra, me edificando, porque isso é muito valioso. Eu não entendia que trocar uma fralda era servir Jesus. Eu não entendia que cuidar dos meus filhos, cuidar da minha casa era servir Jesus. Então, muitas das vezes eu entrei em conflito. E hoje eu vejo que o quão é importante, porque quando o Senhor nos entrega algo para poder cuidar, é porque Ele sabe da nossa capacidade, sabe o que nós vamos fazer de todo o Sim. coração. E aí eu tenho aprendido que no meio ao ordinário, as coisas do dia a dia, eu também tenho intimidade e relacionamento com Jesus. Eu tenho aprendido que eu não preciso estar apenas trancada, que eu vou ter esse momento sim, depois que eles dormirem, porque mãe é assim, depois que dorme, a gente busca um momento, ou da madrugada, né, Sim. um tempo para poder ter o nosso momento mesmo ali de intimidade. Mas isso não quer dizer que conforme eu vou fazendo e servindo a eles, eu não tô servindo Jesus. Eu tenho aprendido que contemplar, né, o ordinário, eu gero gratidão no meu coração. A própria palavra de Deus diz, né, tudo que a gente faz com o coração, como se fosse para o Senhor. Então seja numa troca de fralda, seja indo pra faculdade, seja cozinhando, qualquer coisa do tipo, né, qualquer coisa que a gente faça, que seja pra adorar mesmo o Senhor, né, pra glorificar o nome dele. Porque eu entendo que é pra isso que a gente tá aqui nessa terra, né. E quando a gente entende isso, eu acredito que a gente leva uma vida até mais leve, né, com menos peso, com menos insegurança. E isso é muito bom. E até de algo que você falou em questão da sua primeira maternidade, né, da sua primeira experiência pra segunda experiência. E é muito legal porque Deus ele faz assim conosco. Ele nos dá, muitas das vezes uma nova oportunidade pra fazer diferente. E eu acho muito lindo que quando a gente consegue entender isso, quando a gente consegue enxergar e fala assim: "Opa, eu tô vivendo a mesma coisa. Se eu tô vivendo a mesma coisa, se o Senhor tá me dando a oportunidade de viver a mesma coisa, opa, qual agora é a maneira que eu vou reagir diante daquilo que o Senhor tá me fazendo viver novamente?", né. Então é muito lindo a gente conseguir em Deus, porque a gente só consegue isso em Deus, né. A gente olhar pra Ele, enxergar graça, porque ele tá concedendo a oportunidade de a gente viver algo de novo, mas ele quer transbordar algo novo sobre as nossas vidas, né, diante uma mesma situação. Mas ele quer transbordar algo novo, porque viver com Jesus é isso, é novidade de vida, né. É todo dia uma porção nova, é todo dia algo novo. O Senhor, ele é uma fonte inesgotável, né. E como é que tá hoje as suas expectativas, para o seu futuro em relação à área profissional, aquilo que você tem? Como é que tá sendo o seu processo também na faculdade?
Então, tem sido uma novidade, uma experiência muito nova, porque como eu falei, a maternidade ela também tem seus desafios, né, mas foram eles que me impulsionaram, né, a seguir um sonho que Jesus já tinha colocado ao meu coração, que por muitos anos eu deixei na gaveta. E eu tô como quem sonha, né, vivendo essa experiência, esse sonho, um dia de cada vez, respeitando o meu processo, que eu acho que nós precisamos respeitar o nosso Sim, muito processo. importante. Eu tenho aprendido que não é correr, mas é os pequenos passos que nos faz chegar também a um caminho, né, ao propósito que o Senhor tem para nossas vidas. E para mim tem sido algo, assim, muito prazeroso. Prazeroso porque eu tenho aprendido, né, a quem é mãe sabe, como eu falei, né, a gente acorda, bota um pra escola. Hoje o Jonathan tá na creche, coisa que o Davi não passou, né, eu tive minha sogra que pôde me ajudar, mas também entendo que foi para aquele tempo, né. O tempo hoje é diferente e é novo. Então para eu poder viver as coisas novas que o Senhor falou para eu viver, eu precisava também agir de uma forma diferente. Então a gente faz a nossa rotina do dia a dia, da manhã, e dali eu vou para a faculdade, né, que eu também vejo um tempo que o Senhor me proporciona, né, quando eu tô ali na faculdade, sentando ali, me disponibilizando a aprender, a agregar conhecimento, eu também vejo o Senhor me dando uma oportunidade, me cuidando, né, me acolhendo ali. E para mim tem sido algo que, por muitas vezes, passou sim, eu abrir mão novamente, desistir da faculdade, mas eu sei que a faculdade não é minha. Eu entendo que a faculdade é algo que vai agregar no ministério que o Senhor confiou nas minhas mãos. E é um propósito, um sonho que nasceu primeiro no coração dele, para depois vir para o meu. Então eu só quero obedecer, né, eu só quero obedecer, seguir olhando e quando os desafios vier, que eu possa continuar olhando para o alto, né, e entendendo que se eu tô ali foi o Senhor que me colocou. E Michelle, você tá fazendo faculdade de quê e quais são as suas expectativas para o futuro? Você já sabe, assim, o porquê dessa faculdade? Você já se encontrou nesse propósito? Então, hoje eu tô cursando psicologia, né, tô no terceiro período, e eu acredito que o propósito é acolher, é cuidar de vidas. Eu acredito que a faculdade que o Senhor me presenteou vai continuar, né, o ministério, assim como o Senhor fazia. Eu digo que o maior psicólogo da nossa vida era Jesus, e continua sendo. Mas ele também trouxe, né, nós profissionais para poder dar continuidade aqui na terra, porque ninguém anda sozinho, ninguém caminha sozinho. Eu entendo que nós, quando não estamos bem emocionalmente, nós precisamos buscar um profissional para poder a gente levar nossas demandas e o que tem nos confrontado, o que tem nos feito mal, porque um olhar, né, de um profissional é diferente do nosso, né. Ele não vai dar resposta, mas ele vai fazer do que ele aprendeu, nos levar a ver de uma forma diferente. É como tivesse a gente mudando a ótica, né, mudando a lente dos nossos olhos. É como que tivesse a minha lente suja e eu vou lá e lavo, e quando eu coloco, eu começo a enxergar o cenário, as circunstâncias totalmente diferente do que eu Sim. estava vendo. Eu acredito que a psicologia é isso, é nos levar a enxergar, sim, que tem sim desafios, as nossas questões, mas entender que nós podemos pegar dessa situação e fazer algo novo, algo diferente. Eu não sei você, Michelle e Raíza também, mas às vezes, eu tenho às vezes de dificuldade de, eh, de separar, na verdade, porque nós somos espirituais, né, e assim, tem coisas na verdade eu nem sei ao certo se realmente é necessário fazer isso, essa questão da separação, né, porque eu tenho um olhar pra tudo muito espiritual. Então eu vejo, né, a psicologia, os psicólogos em si, eu falo também da minha, quantas, viradas de chave, quantas vezes Deus falou comigo através da vida da minha psicóloga, né, o quanto que muitas das vezes, sempre na verdade, é um divisor de águas na minha vida, né. Então assim, eu já desejo que o Senhor ele possa te fazer uma profissional diferenciada, né, pra essa nova geração, porque a gente
olha pra população em si, né, a gente vê o quanto que a ansiedade, a depressão, olha o alto índice de suicídio que a gente tem, né. Então, e o psicólogo é um profissional que tá sendo muito requisitado hoje, né. E vocês realmente, vocês trazem, chaves que mudam vidas, mudam, sabe, destinos. Eu sou super fã dos psicólogos, já deixo o meu beijo aí, minha consideração por vocês. Mas assim, e é entender que o Senhor te colocou nessa posição, né, hoje de estudante, mas que amanhã você vai ser uma profissional e que ele vai te usar pra honrar o nome dele, pra glorificar o nome dele, e você ser canal de bênção. Assim como você também tem a sua psicóloga, né, e ela é bênção na sua vida, que você seja assim também, né, para os seus pacientes. E é muito lindo ver que Deus ele usa quem ele quer, né. A própria palavra diz isso, que o Senhor não usou lá um animal pra poder, então assim, né, quem somos nós, né? E é muito interessante, porque se você parar pra analisar, antes mesmo de você começar a graduação, você já estava ali num processo sobre isso. Mesmo você ali passando por tudo que você estava passando, você já estava com o seu entendimento. Mesmo sem estar fazendo psicologia, você estava ali entendendo tudo e fazendo diferente por caminhos diferentes, que é muitas das vezes o que o psicólogo faz, te traz uma ótica diferente, como você falou. E você, antes de cursar, você já estava ali, você já estava sendo chamada para isso. Muito interessante ver toda a sua história, Michelle. Eu também sou muito fã de psicólogos, eu acho que todo mundo precisa de terapia. E é muito bom quando a gente encontra um terapeuta que tem o coração voltado para o Senhor, assim como o seu, assim como a minha terapeuta também, um beijo pra minha também. Eu sou fã dos psicólogos e, assim, eles mudam vida. Muitas das vezes ele vem confrontar, né. A minha me confronta pra caramba, hein. Mas é muito bom, porque a gente consegue ver o cuidado do Senhor através dos psicólogos. Como vocês são usados. Como vocês são usados. É claro, quem se permite também, né. Não, e a gente entende também que a gente sabe que não pode misturar, né, Sim, religião, né, sim. e a profissão em si. É por isso também eu comecei a falar em relação a isso, né, da minha dificuldade hoje em dia de tentar desvencilhar, né. Então, a gente sabe que também tem toda a ética e a gente respeita, e a gente precisa, né, até, Entender entender isso. isso, é verdade. Eh, mas e hoje, assim, você já tem ideia em relação a ministério agora, né, falando de ministerialmente, né, hoje, como é que você se encontra a nível ministerial? O que que você entende, assim, qual é o seu chamado, a sua missão, de você olhar e falar assim: "Não, Deus me fez pra isso"? O que que qual é, assim, qual é a chama que arde no seu coração hoje? Então, a chama que arde no meu coração é mulheres e família. Então eu entendo que todo o processo que nós passamos é porque ele faz parte do nosso ministério. Não tem como eu passar por algo, né, alguma situação e circunstância, se for para poder só passar. Jesus não faz assim, Jesus ele é muito pontual. É. Então eu entendo que o meu chamado é mulheres e família. Eu poder trabalhar com casais, eu poder ajudar famílias que às vezes estão muitas das vezes perdidas e disfuncionais, né, e poder trazer a vida novamente a um lar, porque eu acho que o nosso maior ministério começa dentro da nossa casa. E não é diferente comigo, eu tenho meus desafios e luto constantemente para poder viver as promessas, né, que o Senhor tem estabelecido. E mulheres, porque eu entendo que nós mulheres, assim como os homens também têm seu papel na sociedade, também foram levantados como sacerdote, né. As mulheres foram levantado para poder caminhar ao lado dele, instruindo e dando direção. Mas eu digo que as mulheres elas são sensíveis, né, para poder às vezes detectar coisas que às vezes o homem não consegue. E por isso o Senhor fez o casal, para poder Sim. cada um com a tua ótica, com a tua visão, e um complementar o outro e dar continuidade, né, ao propósito que o Senhor tem, né, a nossa geração, as gerações futuras, e que o meu maior desejo e sonho como futura profissional que você falou, que o Senhor me faça uma profissional diferente para esse tempo, que eu possa Amém. ser levantada para esse tempo, para poder levar Jesus
mesmo sabendo, né, que nós falamos tem a ética e precisamos respeitar sim, Sim. né. Quando o indivíduo passa pelo consultório ali, eu não tenho que falar da minha religião, mas eu tenho que ouvir ele como indivíduo. Mas eu sei também o que eu carrego, independente do meu silêncio, eu posso tocar uma vida, né. Sim. Então, que eu possa tocar essa vida dentro da profissão que o Senhor tem me preparado e me confiado daqui para frente, que eu possa fazer vidas voltar à dignidade, assim como a minha voltou, né, através de uma profissional, que hoje é a Kellen, né. Eu conheci ela, a gente caminhava na mesma igreja onde eu não conhecia, e eu fui pedir à minha pastora uma profissional de confiança, que carregava Jesus, para poder me instruir, né, nas minhas questões emocionais. E hoje eu digo que o trabalho que ela faz com mulheres já estava nascendo dentro dela, e às vezes ela não estava enxergando. Mas hoje essas mulheres que ela levantou e nós fazemos parte disso, é olhar e falar, né, o Senhor já derramava sobre ela isso. Então, ela em nenhum momento falou de religião, mas o que estava sobre ela conseguiu me acessar, Sim. ela conseguiu me fazer voltar à dignidade, e eu louvo ao Senhor por isso. Porque hoje, se eu estou aqui, sentada a essa mesa falando com vocês, é porque alguém investiu em mim, alguém confiou em mim, alguém, quando eu levava minhas questões, me mostrava da minha capacidade em meio minhas dores. Então, hoje eu ainda tenho minhas questões. Hoje eu não tenho ela mais como profissional, mas tive a honra, né, hoje eu escolhi ela como amiga, e não Sim. tem coisa mais preciosa do que ter amigas, né, de Jesus, Uhum. e saber o quanto ela somou e soma na minha vida é algo muito precioso. E estar à mesa com vocês aqui, fazendo parte desse momento aqui com vocês, mostrando que eu floresci em meio às dores, em meio a tantas Sim. coisas, é porque teve mulheres que me sustentaram, que seguraram meus braços aonde eu mesma não acreditava em mim, né. E, como eu disse, eu agradeço a vocês, Morgana e Raíza, por acreditar e abrir essa oportunidade de eu falar um pouquinho da minha história, né. Falar de uma mulher improvável, né, em meio a tantas, e que o Senhor possa continuar fazendo vocês enxergarem para essas mulheres, sabe, aonde às vezes a sociedade, não quer dar a oportunidade de ouvir histórias ordinárias, simples, mas que Uhum. carrega uma unção e carrega chaves tão preciosas, que às vezes a gente está tão no meio da sociedade de uma forma tão mexida, e a gente tem visto que, com muita tristeza, a gente tem visto na nossa sociedade doentes, né, pessoas assim que às vezes, muitas das vezes querem sim ajuda, mas às vezes não tem pessoas assim como vocês, que olham para poder segurar uma mão e falar assim: "Eu tô aqui para poder ouvir a tua história". Porque muitas pessoas às vezes só querem ser ouvidas, É Sim. só verdade. querem botar para fora o que estão carregando e sentindo. E eu acredito que Deus tem levantado essa geração para poder fazer essa diferença. Mulheres e homens também, que estão disponíveis, estão mais sensíveis a olhar para o outro de uma forma mais humana, de uma forma com amor, que o Senhor nos ensina, esse fruto, o amor, porque eu acho que o amor ele lança fora todo medo, o amor ele lança e nos faz olhar para o outro, independente das suas imperfeições e falhas, mas a gente olhar com uma ótica de Jesus. Até uma frase que a minha psicóloga fala, quando a gente fala, a gente elabora, né. E o intuito desse podcast e esse nome, né, que Deus deu pra gente, é exatamente isso, é você falar a sua história, você olhar pra sua história, você ouvir a sua história e ver: "Senhor, eu floresci. Muito obrigada, muito obrigada". E que a gente possa, ter esse estilo de vida, né, honrando o Senhor, né, por tudo que Ele faz na nossa vida. Porque se tudo o que você passou, né, toda a sua história, toda a sua trajetória é para glorificar o nome do Senhor, né. E eu me sinto muito honrada de te ouvir, eu me sinto muito honrada, né, conhecendo você, mais de mais pertinho, né, vendo a sua essência, aquilo que você carrega, eu acredito naquilo que você carrega, né, que é o nome de Jesus. E é muito lindo, né.
E que hoje, assim, o desejo do nosso coração é que você, diante de tudo isso que você tá trazendo pra gente e vai trazer ainda mais, você possa ver que verdadeiramente você floresceu. Você pode olhar pra sua história e falar: "Eu floresci, em Deus eu floresci", porque em Deus a gente pode todas as coisas, né. E sobre essa virada de chave em relação às mulheres, né, a gente passou por uma mentoria que transformou as nossas vidas, né. E fala um pouquinho dessa sua trajetória em relação a esse contato mais próximo às mulheres, o que Deus, tem produzido em você com essa vivência, porque é muito bom como a gente cresce, né, como a gente amadurece, como a gente com as amizades que o Senhor coloca na nossa vida, essas amizades que são do céu mesmo, né, que às vezes a gente fala quantas vezes, né, Michelen, a gente conversando, até com a Raíza também, a gente conversando, eu penso algo hoje e logo depois você me manda uma mensagem falando de algo que eu pensei, algo que eu orei, né, então caminhar com Deus é isso, é essa preciosidade maravilhosa. Então conta pra gente como tem sido esse caminhar com as mulheres, como você tem desenvolvido, nesse tempo, suas experiências com Deus. Então, tudo começou, né, eu fiz parte de um ministério numa igreja que eu congregava, e ali eu fui chamada para poder fazer parte desse ministério. E depois eu vi e me encontrei ali, né, que realmente eu pertencia a estar ali sentada à mesa com mulheres com histórias diferentes, cada uma com seus desafios. E depois, quando eu passei pelas mentorias, eu acho, gente, quem não conhece vai conhecer através da gente aqui, a gente vai falar. A mentoria Sementes, ela nos resgata, sabe, nos resgata como mulher, primeiramente, como indivíduo. E vocês que estão aí ouvindo, vocês possam pegar essa chave, guardar, né, e pesquisar, e se der a oportunidade de poder fazer e sentar a essa mesa. Porque foi nessa mesa que eu pude ser mais ativada, posso dizer assim, mais confirmada mesmo pelo Senhor, que eu precisava cada vez mais estar sentada com mulheres pontuais, mulheres que desejavam o que eu desejava, né, porque eu digo que é uma troca constante, assim como você falou, Morgana, porque a gente vê, às vezes, Deus derrama algo sobre nós, e às vezes a gente está tão com dúvida por conta da nossa humanidade, Sim, e o Senhor levanta aquela outra mulher para nos ativar e nos mostrar o propósito. E eu acho isso muito precioso, muito valioso. Porque é uma realmente impulsionando a outra, sabe. E eu sentar à mesa com essas mulheres nas mentorias, me fez verdadeiramente ser ativada, ativada novamente, como mulher, como filha, olhar como filha amada de Jesus. E não tem coisa, não tem presente maior de Deus, de nós termos relacionamentos com pessoas pontuais para esse tempo, sabe, com sim. mulheres que desejam, anseiam estar na mesa com Jesus. Não estou dizendo aqui que são mulheres perfeitas, porque não, nós não somos perfeitas e não vamos ser perfeita, mas nós servimos um Deus que é perfeito, né. E é lindo a forma que Jesus nos olha, é Sim, totalmente diferente como a gente se muito. vê, né. Às vezes a gente se olha no espelho e se vê de uma forma, o espelho de Jesus é totalmente diferente. E é muito bom, né, estar à mesa com as amigas de Jesus. É muito bom poder fazer parte desse ministério, fazer parte desse projeto Semente. Jardim Secreto é muito valioso para mim. Eu me sinto honrada de saber que eu fui escolhida para poder fazer parte. Eu fui escolhida para poder caminhar com essas mulheres, mulheres que eu nunca pensei em conhecer e olhar e ouvir história, um pouco da história da Raíza, um pouco da Uhum. Morgana, um pouco, sabe, das histórias daquelas mulheres que estão ali. É muito bom, porque eu acho que testemunho nos impulsiona a caminhar por fé, sabe. Eu ouvir histórias me ativa a minha fé novamente, me faz eu olhar para o propósito de uma forma diferente do que eu estava vendo. E eu só tenho que agradecer ao Senhor. Combustível, né, o testemunho é um combustível. E é lindo porque a gente entrou como uma semente, né, na mentoria,
E hoje a gente tá aqui, ó, Florescendo. florescendo. E para quem não conhece, já tem data para o próximo jardim, dia 6 de dezembro. Você já está convidada a fazer parte desse projeto também. E para vocês que não conhecem também, a gente está falando da mentoria da nossa mentora Kellen, a que esteve aqui no nosso primeiro episódio. Se você ainda não viu, volta lá para ver, porque assim é tremendo. Aqui vocês já estão vendo as pessoas que floresceram nesse projeto. Então, assim, é realmente o divisor de águas. Toda vez que me perguntam sobre os sementes, eu falo, gente, não tem explicação, façam, porque é divisor de águas. Eu entrei lá, gente, vocês me conheceram lá, eu era desse tamanhozinho. Continuo desse tamanhozinho, mas assim, com a certeza da minha raiz firmada em Cristo. Eu acho que isso é o mais importante, da gente firmar nossas raízes mesmo. Conta pra gente, Michelle, como foi a sua experiência na mentoria? Então, a minha experiência foi algo transformador. Transformador para minha vida, como Morgana trouxe aqui, começamos como uma semente, né, e estamos florescendo. E olhar para essas histórias, assim, com a forma que eu cheguei ali, totalmente quebrada, sem perspectiva de vida nenhuma como mulher, não tinha perspectiva. E hoje eu aqui sentada à mesa falando, sabendo que vai acessar e alcançar muitas outras vidas. Se fosse naquele tempo, eu ia falar assim, "Não é nem aceitar esse desafio". É. Então, assim, para poder ver a importância que nós temos, né, de ter, né, pessoas e andar com pessoas pontuais. E para mim a mentoria foi muito pontual para aquele tempo, para esse tempo e para o tempo que vai ainda vir. Porque são mulheres que passam por ali e o Senhor vai renovando as histórias, né, vai nos levando a conhecer outras e esse projeto tem crescido, crescido de uma forma linda, com testemunhos lindos de vida. E a gente poder se aproximar e ver verdadeiramente, porque isso é o reino, isso é o reino. O reino é uma expansão de pessoas disponíveis, com o coração aberto a falar de Jesus. E ver a Kelly sustentando esse sim, nos faz também sustentar o nosso sim, né. Olhar e falar assim: "Eu não posso desistir", porque tem vidas esperando o meu testemunho, tem vidas querendo ouvir a minha história, porque vão se identificar, né, e vão ver assim: "Ela conseguiu, então também eu consigo", de uma forma que ativa a nossa fé. Ativa a gente poder continuar olhando para Jesus. E para mim a mentoria foi isso, me fazer continuar, olhar para Jesus da forma que ele é. E quando a gente tem essa percepção de que, ok, a gente tem a nossa vida, né? Mas o Senhor, ele quer fazer através da nossa vida. Quer nos usar para sermos intercessoras, para apoiarmos umas às outras. Então, depois a gente para pensar: Senhor, não é nada sobre nós. Né? É sobre aquilo que Deus ele quer fazer através das nossas vidas. E quando a gente desiste, seja desistindo de orar por alguém, seja desistindo de ser bênção na vida de alguém, porque muitas das vezes a gente carrega, assim, uma palavra de encorajamento, a gente carrega uma palavra, uma semente, né, que às vezes já tem um coração ali disponível com uma terra fértil para ser plantada aquela semente e a gente retém aquela semente, a gente não fala, né. E quando, a própria palavra diz, né, que a gente peca até se a gente não fizer o bem. Então, quando a gente olha para vidas, né, o Vida na Vida, como a gente é transformada, como a gente é impulsionada uma pelas outras, a gente não desiste. A gente entende: "Nossa, eu preciso hoje ser forte, porque a Michellen vai passar por uma situação, vai passar por algum momento da sua vida que você precisa que alguém seja forte por você ali, né. E por que que eu não posso ser essa fortaleza pra você? O Senhor nos chama pra isso mesmo, né. Deus Jesus ele é o nosso intercessor. Então ele tá ali falando pra gente, nos motivando pra sermos fortes e corajosas, pra gente ir, pra gente avançar. E a gente precisa ansiar, desejar ser como Jesus aqui na terra, né, ter o coração de Jesus, aquela pessoa que vai impulsionar e é muito precioso esse tempo com mulheres também, eu também sou apaixonada e eu jamais imaginaria
na minha vida estar, ter, essa conexão com as mulheres, né. Porque eu confesso que eu sempre falava assim: "Ai, mulher é muito mimizenta". Ai, às vezes a gente tem uns negócio, né, que é mulheres, enfim. Mas e eu nunca imaginei estar aqui, estar com esse projeto do podcast, que foi algo que Deus colocou no E é nosso engraçado que coração. a Michellen falou assim: "Se fosse antes da mentoria, eu nunca aceitaria estar aqui. Se fosse antes da mentoria, a gente não estaria Não aqui, a gente mesmo. não estaria sustentando esse sim". Mas É, como você falou, através da vida da Kellen, através do sim dela, a é, gente também precisa aceitar e sustentar o nosso sim, é. né. E entender que o sim que a gente dá impulsiona outros sims, que vai Sim. impulsionando, vai falando, vai fazendo, e Deus ele faz assim. E a gente fez a primeira mentoria, né, o primeiro ciclo juntas. E ontem, quando a gente se reuniu pra gente orar, né, a gente falou sobre isso, o quanto que é lindo e é nítido ver a nossa transformação, as nossas vestes novas, aquilo que o Senhor tá fazendo na nossa vida. Isso é muito lindo. Isso impulsiona, porque, o Senhor, ele quer que nós sejamos cartas vivas. Então é alguém olhar pra Michellen e falar: "Caramba, olha quem a Michellen é hoje", né. É só de olhar pra Michellen, ela tá completamente diferente, né, de quem, de uns anos atrás. Eu já não sou mais a mesma de semana passada, né, quem dirá há 2 anos atrás que a gente começou a mentoria, né. Então realmente é um divisor de águas. Foi algo que impactou minha vida de uma maneira. Eu cheguei ali como a filha de Jairo, né, morta. Né, e a palavra profética que eu recebi naquele lugar que é profético foi: "Talita cumi", né, "Levanta, menina". Ela só estava dormindo, e era assim como Deus me enxergava. Mas eu olhava pra minha vida e falava: "Ah, Senhor, não tem mais propósito", né. Eu lembro que eu tinha acabado de perder o meu emprego, e ali, assim, foi muito difícil, né, o Deus me transicionou de carreira, e eu falo, eu não teria chegado aonde eu estou hoje, sem mulheres do meu lado, pra poder me impulsionar, a me ajudar a sustentar o meu sim, porque muitas das vezes a tendência é desistir. A nossa carne grita, às vezes, por É desistência. porque é o mais fácil, é o mais confortável, É é o mais cômodo. desistir. É o caminho mais fácil. Então é muito lindo, né. Eu amo esse Deus, eu não aguento com esse Deus. E pra quem não sabe, a Morgana transicionou de carreira, ela era farmacêutica, ela trabalhava com remédios. Vou falar isso. Hoje ela também trabalha com É. remédios, mas é um remédio que vem do Um céu. pouco diferenciado, né, foi como o chamado de Pedro. Pedro era um pescador de peixes. E quando Jesus chega pra ele e fala: "Filho, você vai ser um pescador de homens". E é assim como eu me vejo hoje no meu chamado. É entendendo que através da farmácia, eu levava cura através da medicação. Hoje eu levo cura através da palavra de Deus. E o plano do Senhor é perfeito, né, pra nós. É perfeito. E eu falo que hoje eu viver os sonhos de Deus é tão gratificante, né. E voltando pra sua vida, Michellen, o que que você olha, assim, como você achava que estaria a sua vida hoje? Anos atrás, como você via a Michellen, qual era a sua perspectiva de futuro, e o que que o Senhor mudou? Qual foi a porque o Senhor faz um 360, faz a gente dar, né, uma mudança total de rota, né, na verdade em 180, né, quando a gente vira pra trás. Eh, como a Michellen tinha perspectiva de vida dela e como a Michellen vive hoje, na perspectiva que o Senhor tem pra sua vida hoje? Então, há uns anos atrás, a minha perspectiva de vida era ficar dentro de casa cuidando dos meus filhos, porque sempre foi um sonho gerar a maternidade. Só que eu entendo que o Senhor tinha algo além. Não estou dizendo que estar dentro de casa cuidando dos nossos filhos é algo que o Senhor não deseja, pelo contrário, para cada um ele tem um propósito. Só que eu não conseguia enxergar esse propósito que hoje eu tô dentro, olhando eu buscar os sonhos objetivos. Porque muitas das vezes nós mulheres, o Senhor sonha pra gente, mas a gente quer fugir, quer se esconder atrás da maternidade. E o Senhor me chamou para olhar e ir para fora de uma forma totalmente diferente. Eu posso dizer que eu estava muitas das vezes como Lázaro, atada, sabe?
morta, às vezes com mau cheiro. Por quê? Porque olhando para as situações, para os traumas, para as marcas, nos faz olhar dessa forma totalmente diferente. E aí se encontrar com Jesus, e Jesus chegou no tempo certo, aonde para muitos não tinha mais jeito. Mas o Senhor ele é pontual, e ele me chamou para fora, sabe? E poder assim desatar, tirar de mim as ataduras e poder ver que eu posso me movimentar e andar sobre as promessas e o que Jesus tem confiado através da minha vida é muito honroso. É muito honroso, eu não Sim. esperava estar vivendo tudo que eu tenho vivido. Michelle, há anos atrás, não conseguiria ter esse pensamento, essa visão. Eu continuaria me escondendo atrás da maternidade, porque como a Raíza falou, é mais cômodo, né. E a gente, muitas das vezes, fugir, porque quando a gente se movimenta, coisas são desconstruídas em nós. E muitas das vezes a gente está resistente à desconstrução de Jesus. E eu confesso que hoje eu tenho permitido que Jesus me desconstrua para poder me construir nele, me voltar à forma original, sabe? Me fazer voltar da forma como ele me fez, assim como ele me vê até hoje. Porque eu digo que nós nascemos, nós, né, como uma folha em branco. As crianças vêm pra gente com uma folha em branco e nós vamos escrevendo nelas. Escrevendo como? Escrevendo com o que nós aprendemos no meio da sociedade, nossos pais dando continuidade ao que eles aprenderam. E muitas das vezes a gente escreve neles as nossas marcas, os nossos traumas, assim como eu falei no início. E aí quando a gente vai para Jesus, ele nos dá a oportunidade de escrever de uma forma diferente, né. E aí ele não vai apagar aquela história, porque para ele tem muito valor. E muitas das vezes a gente se deparar com a nossa história é um marco tão grande que pra gente era mais fácil apagar e escrever uma nova história. Mas Jesus ele pega daquela história aonde a gente estava totalmente com uma visão distorcida e nos faz olhar para ela e falar assim: "Toda essa dor, tudo que você passou e caminhou até aqui foi pontual e necessário para você viver hoje". Porque se a gente não passa por algumas coisas, não ia conseguir entender o outro. A gente não Sim, consegue entender o outro. Então nós precisamos ter aquela experiência de vida para poder entender o outro. E eu digo que tem áreas da nossa vida que nós estamos habilitadas a falar, e tem áreas ainda que nós não estamos habilitadas para poder falar, mas vai chegar um tempo que nós vamos estar para poder alcançar vidas também, né, da mesma forma que estamos fazendo aqui, mas numa outra área pontual. E é isso. Deus é muito E lindo. essas ataduras, muitas das vezes, é a gente mesmo que coloca, né. "Ah, porque eu tenho um filho, eu não posso começar um ministério agora. Ah, porque eu tenho um filho, eu não posso ler a Bíblia", como a gente estava falando no início também, nosso dia a dia é tão corrido que a gente realmente fica sem tempo de sentar e ler a Bíblia. Mas a gente sempre tem. Ou é na hora que a criança tá na escola, ou é na hora que a criança tá dormindo, como você falou. Então não é desculpa, a gente que bota essas ataduras na gente. E eu acredito que tem muitas mulheres ouvindo que tá cheia de atadura, e que ouvindo o seu testemunho, ouvindo você falar, vai começar a desatar. Porque esse é o tempo, é o Senhor tá chamando, né. Não é a gente, não é a Michelle que tá aqui falando, é o Senhor. Porque, assim, a gente precisa mesmo, é um tempo de acordar, de despertar e ver tudo que o Senhor tem pra gente, tá tudo disponível. A gente que ainda não acessou, né. E olhando para a história de Lázaro, né, ele estava com as ataduras, né. E o que que o Senhor fala? "Lázaro, venha para fora". Esse convite já tá disponível. O Senhor já tá ali com o convite: "Ei, filha, vem pra fora", né, mas muitas das vezes, né. Às vezes precisa só remover uma pedra, né. É, Mas a gente exatamente. precisa acreditar que o Senhor vai É, remover, porque é, Ele vai, porque Ele é capaz, Ele é, pode. sim. E na realidade, o Senhor ele pede, para as pessoas removerem a pedra, né, e ele deixa. Remove a pedra, ele dá a ordem, né, e fala: "Lázaro, venha para fora". Lázaro poderia ficar, né, porque talvez estava cômodo ali. E é legal a gente pensar também que quando a gente vai pra fora, vem a exposição, né, Michele? Vem a exposição. E às vezes a gente não quer ser exposta, porque às vezes pode vir algum sentimento, né, no nosso coração que que talvez vai confundir a nossa mente, vai querer tentar minar aquilo que Deus já liberou sobre a nossa vida, né.
Mas a gente hoje vive um tempo e eu acho que, o nosso podcast, a intenção é essa, né, de começar a expor coisas que a gente vive lá no secreto, porque a E gente não só pra sabe gente, né, e é, não só pra Michelle, não só pra nossa convidada, pra todo mundo que tá ouvindo. é É pra todo isso, mundo que tá ouvindo. é isso. É para esse tempo que o Senhor tem nos chamado, né, e a nossa missão é essa, né, ele deixou uma missão pra gente, que é única e pra todo mundo, né, de pregar o evangelho a toda criatura, né. Estamos aqui falando, conversando, mas a gente também tá pregando o evangelho, né, porque o testemunho é algo tão encorajador, como você colocou aqui, né, nos sustenta, fortalece a nossa fé. Eu tô aqui com a minha fé, assim, fortalecida nível Não, se for master. pra mim ter outro filho hoje, já tô pronta, porque sei quem é que tá fazendo quem fez a promessa. É sobre isso, é sobre isso. E como vocês falaram, né, muitas das vezes nós nos colocamos essa atadura. E tirar a atadura começa a levantar o mau cheiro. E muitas das vezes o mau cheiro é uma falta de perdão. Muitas vezes são pensamentos que nós temos sobre o outro, que às vezes apenas uns pensamentos nossos que nós construímos e às vezes nos impede de ter um relacionamento com o outro de uma forma saudável por conta dos pensamentos que a gente vai adquirindo, que a gente vai colocando. E Sim, aí, nossos traumas, às vezes uma orfandade, uma rejeição, uma marca que ficou por conta da nossa infância, da nossa caminhada. E o Senhor tem realmente nos chamado a expor nossas dores. E eu tenho aprendido que ser forte é isso. É ter coragem de expor o que está te incomodando, o que está te sim. trazendo desconforto, mas para pessoas pontuais, que vão saber entender e não vai te matar novamente, mas que Hum. vai te acolher, né? E a mentoria foi isso, esse acolher. Estar à mesa com mulheres pontuais é isso. É eu poder realmente me expor às minhas fragilidades, às minhas marcas, e vocês olharem para minha história e ver que é um lindo testemunho, assim como Jesus vê. Porque às vezes se eu tivesse abrindo a minha vida para pessoas que não era para estar recebendo aquilo, não ia ver da forma que deveria ver, enxergar. Sim. Então eu digo para vocês, mulheres, homens, famílias que ainda vão acessar, né, esse momento, entender que vocês precisam de pessoas pontuais, que ninguém caminha sozinho, que nós precisamos, assim como Moisés era um líder, mas precisou de Arão e Hu para sustentar os seus braços, para poder ganhar aquela batalha. Nós precisamos de pessoas que sustentam nossos braços para nós vencermos a nossa batalha do nosso dia a dia. É Amém. isso. Michellen, agora a gente vai te fazer umas perguntas mais rapidinhas, tá? Deixe um versículo que te fortaleceu nesse período e um versículo que você gosta muito. O que te fortaleceu naquele período e o seu versículo favorito. Qual que você mais gosta? Então, para o tempo que eu vivi, né, Ezequiel 37. E para o tempo de hoje, eu poderia falar sobre Esté, uma menina que órfã, né, que perdeu seu pai e sua mãe, mas o Senhor levantou seu tio Mardoqueu para fazer ela viver a honra, viver um tempo diferente. Porque muitas das vezes a gente vai ler a palavra e vai ler Esté, a gente só foca nela como rainha. Mas Esther, antes de chegar ao trono, ela foi uma menina improvável. Uma menina também que muitas das vezes ela deveria pensar: meus sonhos morreram, eu não tenho mais meu pai e minha mãe, eu não tenho a base, né? Mas o Senhor estava ali cuidando dela e impulsionando a ela. E eu vejo Mardoqueu como o Espírito Santo, sabe? Fazendo Esther viver os propósitos, lembrando a ela para que ela foi levantada para aquele tempo, dentro daquele Sim. palácio. Porque chegou um momento que o conforto estava ali, que Esther temeu. A Mardoqueu falou para ela: Esther, se você não se posicionar da forma que o Senhor te levantou para esse tempo, o nosso povo vai ter um cuidado do Senhor, mas de repente a tua casa pereça. Então que nós possamos olhar para todas essas histórias da Bíblia, porque de Gênesis a Apocalipse tem lindas histórias. Sim. Tem lindos homens e mulheres
que foram improváveis, mas que foram levantados por tempos pontuais. E eu vejo que o Senhor tem levantado uma geração pontual para poder anunciar a sua palavra, anunciar falando dele, para poder ganhar essas vidas, porque muitas vidas estão só precisando ser ouvidas. Muitas vidas só estão precisando de uma pessoa que impulsione e faça ela lembrar novamente uma palavra liberada sobre a vida dela, porque todos nós temos. Assim como a Morgana falou, está acessível para todos nós. Basta nós acreditarmos e muitas das vezes nós não conseguimos acreditar. Não é por falta de fé, mas é por conta do cenário e as circunstâncias tentam nos sucumbir. E nós precisamos de pessoas que digam: você foi levantada para esse tempo e que você possa fazer a diferença nesse tempo, que nós possamos ser pontuais para esse tempo, que nós possamos fazer a diferença mesmo, sabe? E tem sido a minha oração. Sabe, eu quero ser intencional. Aonde o Senhor me levar, seja onde for, numa faculdade, seja onde for, num salão para fazer uma unha, seja num supermercado, seja num cotidiano na escola dos meus filhos, eu quero ser pontual, sabe, para esse tempo. Eu quero ser intencional. Eu quero poder olhar e poder falar de Jesus com uma pessoa que falar comigo numa fila de mercado. Se puxar assunto comigo, eu nem gosto de falar, né, e eu falar: "Senhor, o que que o Senhor quer?". Porque são essas experiências que eu tenho vivido disso, sabe, de eu ir num salão e falar assim: "Senhor, eu vou aqui fazer meu cabelo", e o Senhor falar: "Não vai nem passar o teste de mecha", mas levar pessoas ali, mulheres, e usar a nossa vida por uma misericórdia tão linda, de uma honra, sabe, que você olha e fala assim: "Senhor, se fosse eu mesma, eu não conseguiria". Mas é entender e perguntar ao Senhor: "O que que o Senhor quer que eu faça hoje? Qual é a minha missão de hoje? Será que nós possamos ser intencionais? Será que nós estamos realmente desejando ser pontuais para esse tempo? Que nós possamos, sabe, gerar dentro de nós e desejar fazer a diferença". Desejar aquilo que o Senhor deseja, né, desejar, orar por aquilo que o Senhor quer que a gente ore. A gente precisa também até chorar por aquilo que Jesus está chorando hoje também, né, que o mundo tá tão do jeito que tá, né, que você falou em questão do cenário, realmente é muito desafiador. E tem muitas pessoas lá fora que não carrega ainda aquilo que a gente carrega. E a gente precisa ser essa fonte de esperança pra onde a gente for realmente. Por isso que a gente tem que pedir todos os dias essa é a minha oração: "Senhor, me dê a ousadia do teu espírito, para que eu possa fazer aquilo que o Senhor deseja que eu faça". Onde que o Senhor quer me levar hoje? Aonde que o Senhor tá precisando que a sua palavra seja propagada? Não sei se já aconteceu com vocês, mas teve uma vez que eu passei muito mal. E aí eu relutando pra ir na emergência e tudo mais, eu peguei e fui, né, fui sozinha, mas eu fui. E aí eu cheguei lá, fiz todos os exames, não deu nada, e eu saí bem, mas em resumo, cheguei lá, entreguei bilhete profético pra todo mundo, pra atendente, para o médico, para os enfermeiros, para os técnicos, é sobre isso. E eu fiquei perguntando pra Deus, eu falei assim: "Senhor, eu acho que o Senhor me levou lá, era só pra eu dar uma palavra profética pra alguém, pra eu encorajar alguém". Aí eu falei: "Amém", saí bem tranquila, né, assim, né, saudável, então tem coisas que a gente não entende, né. E é importante a gente não se conformar com o cenário, não se conformar com a correria do dia a dia, a gente se dá esse tempo, porque eu escuto muitas pessoas falando assim: "Ah, mas Deus não fala comigo". Gente, a gente tem a Bíblia. Abre a Bíblia. Deus não fala com você porque sua Bíblia tá guardada, provavelmente, né? Que você não abriu a Bíblia. Gente, não se conforma com a correria do dia a dia, não se conforma: "Ah, porque meu filho, ah, porque o meu trabalho, ah, porque um trânsito". Gente, o Senhor tá disponível o tempo inteiro. Coloca um louvor, coloca na rádio, uma pregação, põe no YouTube, acha tempo, porque o Senhor fala o tempo todo, só a gente se permitir. Como eu perguntei pra ela sobre versículo, ela teve versículo para o momento difícil também, entendeu? Assim como você também pode ter, é só você estar disponível pra ouvir. É, e é muito legal a Raíza falar isso sobre como Deus fala com a gente. Deus fala comigo através da natureza.
E você, tem alguma coisa? Gente, Deus fala comigo de tantas formas que se eu for falar, vai ser um podcast só sobre isso. Porque até beleza, nessa já conversa fica aqui, eu espero que Deus tenha falado com vocês. Eu não falando porque vocês não estão atentos. É porque no início da minha caminhada, pelo menos, eu acho que isso é de uma maneira até geral, né? A gente fala assim, ah, Deus não fala comigo, como ouvir a voz de Deus? A gente vê tantos vídeos, né? Cara, e engraçado que também a gente fica assim, não, mas não é Deus falando comigo. Eu tô maluca. loucura, Aí comecei esse podcast aqui, né? É. E aí, a gente tem muito disso. Como ai, Deus não fala comigo. E uma das fontes realmente é a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela é suficiente. Deus fala. E, Michellen, fala uma particularidade sua sobre como Deus fala com você. De algo assim muito pontual, que você olha e fala assim: ah, de tantas as maneiras, Deus fala comigo dessa forma. Porque o Senhor, ele fala também em conjunto, né? A gente sabe que a congregação, a gente congregar, a igreja é muito importante. Porque eu creio que Deus, ele entrega, né, coisas pra gente quando a gente tá em unidade, né? Quando a gente se reúne, quando nós estamos juntos. Mas o Senhor, ele entrega também muitas coisas na nossa E ele sempre tem individualidade. uma forma principal de falar, né? Comigo, como eu falei, ele Isso. fala de muitas formas, mas a confirmação sempre vem através de visões, através de sonhos. Quem me Isso. conhece um pouquinho mais sabe que todo dia eu sonho. Eu fico inconformada com meu marido que ele fala, eu não sonhei. Sonhou sim. Sonhou sim, que eu fico bolada, porque eu sonho todo dia. Todo dia o Senhor me confirma alguma coisa através de sonho, através de uma visão. Sempre tem uma forma principal, né? Sim. E aí é isso que eu queria te perguntar. Como você entende, assim, hoje de uma maneira clara o Senhor falando com você? Através da palavra, né? Que é algo que né, a gente sabe que é para todos. Mas como você olha, assim, pra sua vida e você vê, Deus tá falando comigo quando ele faz isso? Eu vejo o Senhor falando comigo muito quando eu vou para debaixo do chuveiro. Aquele meu tempinho ali de tomar banho, ficar quietinha ali, me desligar. Uhum. Mãe, E né? sonho. Mãe acha esse Mãe. momento. O banho, lavar a cabeça, quando você encontra e fala: "Jesus, muito obrigado". É realmente agradecer o ordinário, né, porque nem muitas das vezes a gente não dá valor nem ao nosso chuveiro, à água que cai dali daquele É. lugar, e o Senhor nos ensina, né, a valorizar isso. E sonhos, é muito pontual hoje, eu tenho a certeza de como o Senhor fala comigo através de sonhos. E são experiências, assim, sonhos, assim, realmente do Senhor, sabe, que eu tenho vivido. E sentar aqui, estar com vocês aqui à mesa, né, também o Senhor me falou através de sonhos, Ai, que sabe. lindo. Semana passada eu vivi e tive a experiência de sonhos que eu falava para o Senhor: "Senhor, eu quero ser esse fruto, sabe, eu quero ser essa mangueira, aonde pessoas podem se alimentar do Senhor através da minha vida". Então Amém. eu vejo que sentar aqui, eu tô sendo tipo assim, uma árvore, essa mangueira, que estava dando bons frutos e falando de Jesus. Não tenho dúvidas, Michele, não tenho dúvidas. E que o Senhor possa continuar, te desenvolvendo, né, e você permitindo passar pelos processos de ouvir cada vez mais a voz do seu pai, né, porque é o seu pai e a gente como filha, a gente precisa reconhecer a voz do nosso pai, né. Interessante o fruto que você falou. Gente, um fruto doce, que apesar de todas as amarguras que você viveu, É isso aí. olha que fruto doce lindo que o Senhor falou com você, uma mangueira. Eu amo manga, gente. Então, assim, que lindo que o Senhor possa levar essa manga pra muitos lugares, pra onde Ele quiser. Michellen, deixa um louvor pra galera, um louvor que você adora. Pode ser um louvor animado, um louvor que o Senhor fala com você, pra galera escutar de casa. E o porquê também, quero saber do porquê você escolheu esse louvor. Então, para esse tempo, eu vou falar sobre o louvor Deus das Obras Eu Impossíveis. sabia que era isso. Porque ele é um Deus das obras impossíveis, né, como eu falei, eu era improvável estar aqui falando, né, e poder viver isso, só que para tudo isso também eu viver, teve mulheres que me sustentaram, só que teve algo muito além disso, né, que o Senhor me presenteou, que foi minha casa, minha família. Porque não tem como eu viver tudo isso se eu não tiver uma base. E a base é a minha casa, é o meu esposo, é os meus filhos, é um lugar que eu posso voltar e ser quem eu sou, com a minha perfeição e com as minhas imperfeições. Eles me conhecem verdadeiramente, né, quem é a Michelle, né, porque muitas das vezes a gente
que é esconder um pouco, como nós falamos, né, e não mostrar. Mas eu tô podendo ter a liberdade de poder realmente me expor aqui, né, e ser um pouquinho de mim. Mas lá dentro da minha casa, eu sou na minha totalidade, sabe, eu sou 100% quem eu sou. Uhum. E se hoje eu tô aqui vivendo e vivendo essa oportunidade, é porque tem pessoas também dentro da minha casa que confiam e acreditaram em mim. E muitas das vezes eu mesmo não acreditava, e muitas das vezes eu ouvi da boca do meu esposo coisas que eu era capaz, que eu tinha uma inteligência e eu não conseguiria me enxergar assim. Porque às vezes a gente, no nosso cenário de desconforto que temos de casal, às vezes a gente quer focar em algo que não é tão bom para nós e ficar lambendo aquela ferida, lambendo aquelas coisas, e aonde o Senhor tem nos chamado para fora, assim como ele fez com Lázaro. Desata isso aí, olha de uma forma diferente. E muitas das vezes meu esposo foi um impulsionar para minha vida, me fazer também chegar aonde eu cheguei. E os meus filhos, porque Davi e Jonathan me ensinam diariamente e revela para mim o que eu preciso melhorar todos os dias. Às vezes no meu cansaço, na minha fadiga do dia a dia, às vezes a gente vê e fala assim: ainda tem esse monstrinho aqui em mim, Senhor", e levar para o Espírito Santo e falar: "Senhor, como eu lido com isso? Como que eu faço para poder melhorar isso ainda?". E o Senhor vai, com todo amor e graça, nos lapidando, nos desconstruindo e nos construindo em fé, nos construindo em amor, em graça, em misericórdia. E é isso. Você falou de Esther, né, que pra esse tempo, né, que você tem vivido, qual outro homem ou mulher da Bíblia que te inspira? O meu maior inspirador da Bíblia é Jesus. Sim. Ele tá no nosso top one. Não Não tem tem como. como. É, Não tem como, porque se eu conseguir passar por todo esse cenário, porque ele passou primeiro, sim. porque ele passou pelo deserto e falou que nós suportaríamos. Então, assim, todos os homens da Bíblia me inspiram, mas o meu Uhum. maior É. impulsionador é Jesus. E tem que ser mesmo, né. A gente passa por tanta coisa nessa vida que se a gente não tiver os olhos fixos em Jesus, não vai dar certo, não vai dar bom. E você chegou até aqui por você ter esse olhar fixado em Jesus, né. E e quando a gente tem essa percepção, é independente do cenário, né. É independente das desavenças, é independente de qualquer coisa. Independente de quanto menos merecedor a gente for, que o É. amor dele é sobrenatural. Nos constrange, né, diariamente. Demais. Eu digo Demais. que encontrar com Jesus e querer Jesus é permitir que ele acesse a lugares da nossa vida que muitas das vezes nós escondemos, né. E eu acho que para um fruto ser doce, nós precisamos permitir que o Senhor toque na raiz. Sim. E às vezes a gente não quer que toque na raiz. E a raiz faz parte da nossa história, né? Da nossa história de vida desde o nosso nascimento. E muitas das vezes a marca foi ali. E o Senhor quer limpar, Ele quer podar, porque a poda é necessária. E muitas das vezes a gente quer que Ele mexa só por fora. Senhor, tira esse fruto, essa folha, vai limpando aqui, vai moldando, mas lá no fundo a gente não quer que Ele mexa. E o Senhor Uhum. tem nos chamado a isso, à exposição, a expor as nossas raízes, sabe? É deixar mesmo as nossas raízes serem saudáveis, profundas nele. Porque quando a gente encontra com Jesus, não tem como a gente permanecer doente. Não tem. Não tem. E pra gente entender o florescer, né, o florescer, a gente precisa entender que a gente precisa ter a raiz saudável. Quanto mais a gente expõe, Sim. mais a gente permite o Senhor cuidar, pra gente poder florescer cada vez mais abundantemente, lindamente, doce. E é isso, né. Sim, e, botanicamente, existe um processo, né, de raspagem das raízes, da poda das raízes, né. E é feito isso quando, a raiz não tá mais frutificando. A raiz, ela tem todo os nutrientes necessários na terra, tem tudo ali à disposição dela, mas ela não tá dando fruto, né. E eu vejo, a própria palavra de Deus diz que Deus, ele nos compara como árvores, né. Então, é um processo necessário.
Dói pra caramba, não é verdade? Não é fácil não. Muita coisa. Dói muita coisa, mas é um processo necessário, porque Deus já tá vendo lá na frente que a gente precisa dar frutos. Deus já sabia que a gente já estaria aqui. Eu não fazia ideia, tu fazia ideia, Muito Isa? menos Não fazíamos ideias, mas a gente precisou passar pelo processo da poda das nossas raízes, para o Senhor trazer para onde a gente está aqui hoje, para levar a lugares, né, que eu creio que o Senhor ainda tem muitas coisas pela frente. Porque a gente pode olhar a poda como um corte, né? Mas a poda é um cuidado, gente. Tão precioso. A poda é linda cuidado. demais. É cuidado. E como a Morgana trouxe, né, botanicamente, às vezes a terra tá ali preparada, nutrindo, derramando nutriente, mas aquela raiz tá com tantos traumas, com tantas marcas, que não tá recebendo aquele E nutriente de que que a terra tá adianta? É oferecendo. desperdício, né? É desperdício e eu creio que tudo do Senhor não dá para ser desperdiçado. É tudo reaproveitado. É como Ele faz com a gente também, a nossa história. Pensa aí no nosso passado, coisas assim que a gente viveu quando a gente não conhecia Jesus. Já pensou se Ele descartasse tudo? Nada, Ele vai transformar como um testemunho, né? Exatamente. E como diz, né, Eclesiastes, né, 3, há tempo para todas as coisas. É isso. Então o Senhor tem um tempo determinado, ele não entrega nada pra gente, sabendo que a gente não tá pronto pra receber e perder. Porque o Senhor não perde. Imagina a gente recebendo o podcast há 2 anos atrás. Nossa, sem condição. Que a gente nem sei, quero nem falar os assuntos que seria. Eu nem falei da nossa adolescência, É, hein? queima Jesus. Pois é. Jesus já É queimou, sobre Jesus já queimou. É sobre isso. Porque há tempo, né? É. Precisou a gente viver toda aquela adolescência. Sabia que a gente era pra gente ser amigas desde a adolescência? Porque a gente Verdade. viveu a adolescência muito próxima, conhecendo as mesmas pessoas, vivendo nos mesmos ciclos. Ela é popenia. Mas o Senhor só permitiu nossa amizade agora. E que bom, né? Que bom. Cada Muito influência, né? A gente lindo. sabe que as pessoas influenciam. Sim. E nós precisamos ser uma influência pontual, né? Sim. Intencional. Porque tá tudo bem a isso. gente ser influenciado pelo outro, mas de uma forma saudável, Uhum, né? De uma forma onde eu vou poder nutrir a vida do outro, uhum. não matar ainda mais, né? E é muito lindo de ver como o Senhor faz, né? Ele já apresentou vocês, né? E aí agora por um tempo pontual, né? Ele traz novamente vocês pra perto, pra poder continuar o propósito, porque já tinha naquela amizade. Só que Verdade. precisava, às vezes, muitas das vezes a gente não entende. Às vezes o afastar é necessário, né? Sim. Pra poder Deus preparar no individual cada uma e ele trazer de volta de uma forma totalmente diferente. A gente Isso é precisava muito ser amiga lindo. de Jesus primeiro, pra depois virar amigas. Porque é tudo sobre ele, né? Tudo começa nele e tudo vai terminar nele. Sempre. Ó, como a gente tá numa mesa profética, somos proféticas. Deixa uma palavra final, uma semente profética na vida dessas pessoas que estão te ouvindo. E desde já quero agradecer, Michellen, que tempo precioso. Sabe, que eu creio que de verdade, todas as sementes, né? Porque eu entendo que as nossas palavras são sementes, né? Que é só encontrar uma terra fértil, uma terra que tá ali só à disposição, já tá adubadinha, já tá ali com os nutrientes necessários, e às vezes a gente só precisa exatamente disso. Ter uma semente certa, na hora certa, pro tempo certo, para ela poder germinar e florescer e frutificar. Então eu sei que essa é a sua estação, né, a qual que você tem liberado semente, de qual você tem já dado os seus frutos. E deixa uma frase profética aí pra galera que tá te assistindo. E antes disso, eu quero falar pro pessoal que a sua terra seja fértil pra receber essa semente. Amém. Eu quero deixar para vocês que vocês possam respeitar a estação que estão vivendo, mas também encontrar em meio a essa estação, né, Jesus. Porque quando a gente respeita o nosso tempo, no tempo certo a gente floresce, mas entendendo que todas as estações são necessárias. Eu não posso deixar de passar pelo outono, pelo inverno, pela primavera, pelo verão, assim como elas chegam e vão embora, mas elas deixam e nos ensinam alguma coisa. Elas são importantes, assim são os nossos processos de vida, né. Eles chegam para nos fazer de uma forma
e nos entregar a nossa melhor versão, né. E o Senhor o Senhor, ele é o nosso pastor, ele nos encontra e está disponível todos os dias para poder ali, a gente se lançar para Ele e poder levar para Ele as nossas questões que a gente não estamos conseguindo resolver. E até aquelas que a gente consegue resolver, a gente consegue resolver porque nós temos Jesus para poder nos mostrar, porque nunca foi sobre nós e nem vai ser sobre nós. Sempre vai ser o alvo vai ser Cristo. Que a gente Amém. entenda, né, que quando chegar o inverno não é o fim, é só o inverno. E existe até flores no inverno também, gente. É. Existe flor no inverno, no outono, em todas as estações. Se encontre na estação que você está, né. E E chegando ao fim, a gente quer te agradecer. Muito obrigada, Michele, muito obrigada por acreditar no nosso projeto, que não é nosso. Muito obrigada por estar aqui, que a sua semente possa frutificar todas as terras férteis que estão ouvindo a gente. E muito obrigada a você que ficou até aqui nos assistindo. Que a glória de Deus possa se manifestar daí aonde você está, seja em Amém. qualquer parte do mundo, porque o Deus que está aqui é o mesmo que está aí com você. E que a gente possa se encontrar em outros episódios e que você possa nos acompanhar aqui e possa frutificar, possa florescer aonde Deus plantar você. Amém? Curta, compartilha com quem precisa ouvir esse testemunho, deixa um comentário e um beijo, até o próximo episódio. Oi. Me perdi. Travou. Travou, peraí, travou. Volta, lembrar, tenta lembrar.